Uma mulher, um general absolutamente implacável e um império inteiro prestes a esmagar uma nação. Essa é a história de Judite, uma narrativa antiga e impressionante sobre como a fé, a astúcia e a coragem podem se tornar as armas mais inesperadas numa guerra. Vamos mergulhar em como um único ato de ousadia mudou completamente o curso da história. A pergunta que fica, e que ecoa por séculos, é essa: como é que uma única mulher conseguiu salvar seu povo de um império? A gente não está falando de um exército, mas de uma heroína totalmente improvável contra uma força militar que era, assim, esmagadora. É uma daquelas histórias de Davi contra Golias, sabe? Só que ainda mais fascinante. E nós vamos ver em detalhes como ela conseguiu o impossível. Ok, para a gente entender a dimensão da coragem de Judite, primeiro a gente precisa entender o tamanho do monstro que ela enfrentou. O Império Assírio, liderado pelo rei Nabucodonosor, não era só um exército, era uma verdadeira máquina de guerra, brutal, vingativa, uma força que esmagava nações por puro prazer. E o que motiva essa invasão toda não é só a vontade de conquistar, é fúria, pura e simples. As nações do Oeste se recusaram a ajudar o rei na guerra dele, e como resposta, Nabucodonosor jurou pelo próprio trono que iria destruir cada uma delas. Ou seja, isso aqui não era uma campanha militar qualquer, era uma expedição punitiva, era pessoal. E para executar essa vingança, Nabucodonosor não poupou recursos. Ele manda uma força colossal, 120 mil soldados de infantaria. Imagina isso, uma onda de destruição liderada pelo seu general mais impiedoso, Holofernes, um homem cuja reputação de crueldade chegava antes dele e com ordens bem claras, não era para deixar ninguém vivo. O avanço de Holofernes é um rolo compressor, brutal, eficiente. Ele varre a região e o medo que seu exército impõe é tão grande que muitas nações se rendem sem nem lutar. Ele queima plantações, saqueia cidades e não deixa nada além de terror por onde passa. E agora, ele está batendo na porta da Judéia. E é aqui que a história se concentra. Todo o peso daquele império gigantesco está prestes a cair sobre uma cidadezinha nas montanhas, Betúlia. Estrategicamente, ela era o último obstáculo. Se Betúlia caísse, não haveria mais nada para impedir a destruição de Jerusalém. Holofernes é brutal, mas ele não é bobo. Em vez de lançar um ataque de frente contra a cidade, que era bem fortificada, ele escolhe uma estratégia muito mais cruel e eficaz, um cerco. Ele não mira nos muros, ele mira na fonte de vida de Betúlia, a sua única fonte de água. Passados 34 dias, a situação é simplesmente desesperadora. As cisternas secaram, a fonte de água foi cortada, as pessoas estão desmaiando de sede no meio das ruas. Crianças, mulheres, todos em colapso. A esperança acabou. Essa frase aqui, ela resume o desespero absoluto. A dor não é só física, é espiritual. O povo não se sente apenas derrotado, eles se sentem abandonados pelo próprio Deus. Chega num ponto em que a rendição e a escravidão parecem uma opção melhor do que morrer lentamente de sede. Numa última tentativa de manter a ordem, o líder da cidade, Ósias, faz um pacto com o povo. Ele basicamente dá um ultimato a Deus. 5 dias. 5 dias para um milagre acontecer. Se a ajuda divina não chegar nesse prazo, ele vai entregar Betúlia a Holofernes. O relógio começou a contar. É nesse exato momento, no fundo do poço do desespero, que a nossa protagonista entra em cena. Judite, uma viúva muito devota e respeitada, fica sabendo desse plano de rendição e decide que não pode, de jeito nenhum, ficar parada. Ela convoca os líderes da cidade para confrontá-los. Judite não era uma guerreira, de forma alguma. As armas dela eram outras, a sua fé e a sua sabedoria. Ela vai até os líderes da cidade e os repreende por testarem a Deus com o ultimato. Para Judite, fé não é ficar esperando por um milagre, é se tornar o milagre. E aqui a gente vê o conflito de verdade. De um lado, a espera passiva dos anciãos, que é quase uma rendição disfarçada. Do outro, o plano ousado e proativo da Judite. Ela não conta os detalhes, ela só promete que vai agir, confiando que Deus vai agir através dela. E é na oração dela que a gente descobre a genialidade do seu plano. Ela pede a Deus para transformar a sua maior fraqueza aparente, ser mulher no mundo dominado por homens, em sua maior arma. A arrogância de Holofernes o deixaria cego, e a queda dele viria justamente pela mão que ele jamais suspeitaria.
A transformação da Judite é totalmente deliberada, estratégica. Ela tira as roupas de luto, se banha, se perfuma e veste suas roupas mais bonitas. Cada joia, cada tecido é parte de uma armadilha. Ela está transformando a própria aparência em uma arma, se tornando uma isca irresistível para poder entrar no coração do acampamento inimigo. Com uma transformação completa, Judite e sua serva saem de Betúlia à noite e caminham direto para o acampamento assírio. A parte mais perigosa e arriscada do plano está prestes a começar. Quando é capturada pelos guardas, Judite usa sua inteligência e beleza como um escudo. Ela se apresenta como uma desertora que tem informações valiosíssimas, e Holofernes, cego pela própria arrogância e totalmente cativado pela aparência dela, acredita que ela é um sinal divino da sua vitória. Mal sabe ele que está convidando a própria destruição para dentro de sua tenda. No quarto dia, a armadilha se fecha. Holofernes dá um banquete particular com a intenção de seduzi-la. Ele bebe muito, muito vinho, mais do que já tinha bebido na vida, e desmaia bêbado na cama. Judite fica sozinha com ele. Ela ora em silêncio pedindo força, pega a espada pesada do próprio general e com 2 golpes corta a cabeça dele. Com uma calma impressionante, ela e sua serva colocam a cabeça num saco de comida e saem do acampamento como faziam toda a noite para orar. Ninguém suspeita de nada. Judite volta para Betúlia e anuncia a sua vitória. Ela tira a cabeça de Holofernes do saco e mostra para o povo, que fica em choque. Naquele instante, o desespero se transforma em alegria e numa determinação feroz para lutar. Assim que o dia amanhece, os israelitas atacam. Os assírios correm para acordar o general, mas o encontram decapitado. O pânico se instala. Aquele exército que parecia invencível se desintegra em puro caos, com soldados fugindo para salvar a própria pele. Eles são derrotados facilmente, e uma quantidade imensa de tesouros de guerra é capturada. Judite é celebrada como a salvadora de sua nação. Ela não só venceu uma batalha, a sua ação garantiu uma geração inteira de paz. Ela viveu uma vida longa e honrada, se tornando um símbolo eterno de como a coragem e a fé podem vir dos lugares mais inesperados. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, não é? A história de Judite é uma mistura complexa desses 3 elementos. Ela nos mostra que o heroísmo pode ter muitas formas e que, às vezes, a arma mais poderosa de todas é a vontade de agir quando todo mundo já perdeu a esperança. Fica a pergunta: no fim das contas, o que define o herói? É a fé inabalável, a coragem de encarar o impossível ou a astúcia para virar o jogo?